Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ziane, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Aqui no Zi em Portugal, que é o nome do meu canal, eu posto sobre a Zi, que sou eu, e a minha vida aqui em Portugal, onde eu moro há 1 ano e 3 meses. Entrei no país como turista, comecei a trabalhar, consegui me legalizar através da CPLP, que é uma autorização de residência para quem é dos países de língua portuguesa, tá? Mas não é somente nascer num país de língua portuguesa e pegar a CPLP. Não, não, não. Você precisa todo de um trâmite, precisa primeiro ter a manifestação de interesse. Para você ter ela, você precisa de alguns documentos portugueses, contrato de trabalho, o recibo verde, e comprovar várias outras coisas. Enfim, um pouco complicadinho, mas eu consegui tirar a minha. E eu tirei a minha com a promessa que eu teria todos os direitos de um português. E depois de 5 anos com a CPLP em mãos, eu poderia tirar a minha cidadania portuguesa, tá bem? E aí, assim eu fiz. Tirei a minha CPLP. Depois que foi tirada a CPLP, começou a surgir vários boatos. Que a gente poderia ficar apenas em Portugal, que a gente não poderia sair do país. Mas eu penso assim, se a gente está dentro de Portugal legalmente, se a gente trabalha, a gente se mantém, a gente paga todos os nossos impostos, por que não também curtir a parte boa e não só a parte do trabalho? A parte boa que eu digo é estar dentro da União Europeia, onde a 3 horas de viagem você está em outro país, né? Passagem aérea para outros países é super barato. Então a gente está aqui para curtir o lado bom também. E nada mais justo, né? Já que a gente tem uma autorização de residência. E aí, já não é tradicional aquele do cartão ainda, né? Pelo que eu entendi, a gente não pega esse cartão, a gente já pega a cidadania, que é o passaporte vermelho, depois dos 5 anos. Com a CPLP em mãos, e aí depois vai ter aquela reunião pra falar como é que foi a sua vida nesses 5 anos, enfim. Pelo que eu entendi, é isso. Aí também falaram que ia ter a parte do reagrupamento familiar, mas ainda não abriu, né? Pra quem me conhece há mais tempo, eu cheguei aqui há 1 ano e 3 meses. E eu vim, eu e a minha irmã, deixei o meu filho de 8 anos na altura no Brasil para depois buscar. E busquei ele em menos de 1 ano. Foram 11 meses e alguns dias eu consegui buscar ele, ele tá aqui comigo. Hoje ele já tá na escola, faz o futebol dele, mas ainda não teve a questão do reagrupamento familiar, já passou os 3 meses. Só que eu, Ziane, a mãe dele, está legal no país. Então é tudo muito incerto, porque esse documento foi uma coisa muito. Uma reviravolta muito grande, né? Tudo isso começou por conta da finalização do CEF, né? Que é um órgão que cuida dos imigrantes, vamos dizer assim. E aí eles pegaram e fizeram essa nova residência, né, para países de língua portuguesa, podendo dar a residência normal, já que já vale em todos os lugares, já que a gente tem como comprovar, já que a gente paga os impostos, já que tudo certinho, mas enfim, inventaram essa nova, que é válida em Portugal. Em Portugal você tem todos os direitos de um português, e tem mesmo. Já tem gente aí tirando apartamento, casa, pedindo financiamento, tirando carteira de motorista, pode ir e voltar para o seu país quantas vezes você quiser, mas a questão do viajar ainda estava muito sem informações. Muita gente na internet está falando que não pode viajar, né? Que você tem que ficar em Portugal. Só que aí, no caso, seria uma prisão, gente. Uma prisão de 5 anos, né? Porque se você só pode ir e voltar para o seu país, você escolheu sair do seu país porque você tem seus motivos. Eu, por exemplo, foi a falta de segurança lá no Rio de Janeiro. Tem um motivo, entendeu? Então, deixar essa porta aberta, ida e volta, e nenhuma outra coisa tá muito errado. E como foi vendido direitos iguais. Gente, eu lembro quando eu tirei a minha CPLP, eu ainda pensei, eu não tirei assim que lançaram. E eu li todos os direitos que um português tem, bem grande, bem explícito, e por isso que todas as pessoas fizeram, e por isso que tá esse bafafá todo na questão de viajar. E aí depois eu fiquei pensando assim, cara, vai ser minha primeira vez viajando, né? Desde que eu tô aqui em Portugal há 1 ano e 3 meses pra fora do país, e ainda vou levar o meu filho. E aí eu vou levar minha CPLP, porque é o que comprova que eu moro aqui legalmente. E se eles tiverem que me exportar, né, que eu acredito que não vai acontecer, porque tem que ser uma coisa muito, muito grave. E, enfim, tem que ser uma coisa muito, assim, absurda que você possa ter feito. E como eu estou indo pra turistar, tenho passagem de volta, tenho como comprovar passeios e o dinheiro pra me manter, eu acho que tá ok. Eu acho que vai muito de policial pra policial se implicar ou não. Porque realmente, gente, de fato, a residência válida é o cartão. Aí eles inventaram uma nova residência, que é válida em Portugal. Mas o pessoal de fora tem que entender que a gente reside em Portugal de forma legal. Então, assim, essa foi a primeira tentativa, foi através de ônibus.
Eu peguei um Flixbus do centro do Porto e vim pra Vigo, na Espanha. São menos de 4 horas de viagem, tá? Custou bem baratinho uma passagem. E não teve absolutamente nenhuma fiscalização. Porque é o normal. O normal é não ter fiscalização entre as fronteiras no espaço Schengen. Tanto é que, às vezes, quando você viaja... Às vezes não, a maioria das vezes você viaja de avião de um país para o outro e você chega lá e você vai seguindo a placa do espaço Schengen. E você simplesmente desce do voo, vai caminhando pelas placas do espaço Schengen e sai do aeroporto. Sem passar por imigração, sem passar por policial, por fiscalização, nem nada. Só que, infelizmente, no aeroporto é uma coisa mais complexa, sabe? Eles pegam mais no pé. Então, essa primeira viagem, como é viagem de férias do Isaac, eu viajei com ele, viajei de ônibus e para um lugar relativamente próximo, né? Por mais que seja outro país, mas é relativamente próximo. E nas minhas férias, em setembro, eu vou fazer uma viagem internacional. Eu vou passar por alguns países do espaço Schengen, também com a CPLP. E aí vamos ver se vai ter essa mesma facilidade, entende? Porque eu penso assim, na minha cabecinha, né? Se foi vendido direitos iguais, é direitos iguais. E aí, se eu estou numa fronteira e um policial me para, ele vai pedir a minha residência, eu vou entregar minha residência. Ele não vai conhecer aquela folha, né? Mas eu acredito que ele vai pesquisar sobre e ele vai ver que é um documento válido em Portugal e que eu sou residente em Portugal. Pode ser que ele me pergunte várias coisas sobre o meu trabalho, que eu tenho como comprovar. Eles podem perguntar sobre minha renda, que eu tenho como comprovar. Eles podem perguntar sobre o Isaac, escola, que eu tenho como comprovar. Contrato de casa, que eu tenho como comprovar. Então, assim, a minha vida é em Portugal, os meus documentos são de Portugal. Então, assim, né? E aí a galera comentou assim comigo no Instagramzinho, mas eu tenho medo se eles ficarem doidos e quererem extraviar a gente pro Brasil. Gente, mas como é que eles vão extraviar a gente pro Brasil se a nossa vida é em Portugal? E aquele documento, ele comprova isso, é um documento oficial. Não é os de outros países, mas é o de Portugal. Portugal faz parte do espaço, entendeu? Então eu acredito que, tipo assim, e outra, vai ser uma coisa muito cara pra eles. Gente, vocês têm que fazer assim, uma coisa muito absurda pra eles fizerem uma coisa dessas. Minha opinião, tá? Minha opinião. Enfim, e aí eu conversei um pouco com a minha mãe e falei assim, mãe, você acha arriscado? O que você acha? Aí ela disse, Deus fez o mundo pra gente conhecer, vai com Deus, em nome de Jesus, tudo mais, aquilo que ela sempre fala. E eu peguei e ganhei um pouquinho de gás a mais e resolvi encarar. Foi super tranquilo, entendeu? Como eu já falei, não teve fiscalização, mas eu tô muito, muito receosa e com a barriga cheia de bolinhas pra quando for voo mesmo, sabe? Voo internacional. Porque aqui, assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu fiz um pequeno mochilão, ainda no meu período de 3 meses, né? Eu conheci, eu acho que uns 3, 4 países a mais do que eu já tinha conhecido. E assim que eu fui embarcar, na primeira vez, eu entreguei o passaporte e a moça me pediu residência. Eu falei assim, não tenho residência, ela passagem de volta pro Brasil. E eu entreguei, mas não era pra ela ter feito isso, mas é porque ela implicou comigo. Parece sempre ter um abençoado na fila e a maioria das vezes sou eu, sabe? Não sei por que acontece isso, gente. Minha irmã passa, minhas amigas tudo passa. E eu sempre implico com a minha cara. Mas, enfim, eu sei dos meus direitos, né? Vou arriscar. Gente, nessa vinda pra cá, pra Vigo, a minha barriga ficou... e minha cabeça começou a doer. Eu comecei a ficar nervosa e minha mão começou a suar. Gente, foi uma coisa assim, horrorosa, porque a gente fica com medo querendo ou não, né? Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Viajariam? Não viajariam? Esperariam esses 5 anos? Gente, vocês imaginam vocês ficarem 5 anos dentro de um país? Vocês estão presos. Estão presos, está todo mundo romantizando. Tipo assim, se realmente foi, é porque não sabe pelo que eu sei, ainda não saiu esse comunicado oficial, né? Mas quando sair, gente, a gente tem que fazer protesto sim, a gente tem que ir para as ruas, a gente não pode aceitar uma coisa dessa, porque você imagina, você dentro de um país legal, trabalhando, e ficar preso durante 5 anos. Gente, isso é um absurdo, isso é inadmissível, inadmissível. É tão assim absurdo, tão inadmissível que eu tô indo, tipo, tranquila, porque por falta de informação mesmo, porque infelizmente as coisas aqui demoram. Falta de informação é muito, muito, muito grande. Eu basicamente tô com esse documento, basicamente desde quando lançou, né? O Isaac já completou mais de 3 meses, vai fazer 4 meses já aqui, e até agora não teve o reagrupamento familiar. Então, assim, é um mar de incertezas, de dúvidas, mas o que eu penso é que eu não posso deixar de viver, de curtir a vida. E eu quero saber de vocês. Vocês viajariam com a residência CPLP? Sim ou não? Se vocês tiverem mais informações sobre isso também, deixa aqui nos comentários pra mim. Já mandaram seguir alguns advogados que têm falado muito sobre CPLP. Eu tenho seguido sim. E é isso, gente. O vídeo é mais sobre isso, só pra explicar mesmo, esclarecer.
Nós já estamos aqui com as nossas malas prontas, porque já vamos embora. Já deixei aqui uma gorjeta pra camareira, por mais que eu já tenha deixado tudo arrumadinho, gente, porque é assim, depois que você vira camareira uma vez, gente, nunca mais você vai entrar num quarto de hotel sem deixar uma gorjeta, sem deixar tudo mais ou menos organizado, porque, ó, esse é um trabalho pesado, foi um dos primeiros trabalhos que eu tive, foi o primeiro trabalho que eu tive aqui em Portugal, nunca tinha sido camareira na minha vida, e agora eu já sei bem como as coisas funcionam, como é puxado, como é pesado, e é isso, gente, a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer nesse exato momento, mas são 11 e pouca, o check-out é meio-dia. Eu vou conversar aqui com o Isaac pra gente resolver o que a gente vai fazer. Conforme a gente vai fazer, eu vou filmar pra vocês o nosso último dia aqui em Vigo, na Espanha, tá bom? Beijos. Não esquece de deixar o like, é super importante. Esse foi mais um bate-papo mesmo. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tá tendo vídeo todo dia no mês de julho, então é todo dia. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, tá bom? Beijos. Deixa like, like, like e até o próximo vídeo. Tchau.